E se o debate mais repetido do futebol tivesse uma resposta definitiva, dita por alguém que esteve lá, no coração do jogo, compartilhando vestiários, finais e silêncios com o protagonista? E se essa resposta não viesse de um jornalista ou de um torcedor, mas de Andrés Iniesta, o homem que viu Messi por dentro desde a alma do Barcelona, e que em 2025 voltou a falar sem filtros? Porque sim, em um mundo onde toda semana surge um novo ranking, uma estatística ainda mais complicada ou uma comparação forçada entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, existem vozes que não precisam gritar para serem ouvidas. E quando Iniesta fala, o futebol escuta. Não pelo que ele diz, mas por como ele diz. E desta vez ele falou com uma clareza que deixou muita gente sem fôlego. Em uma entrevista recente, já aposentado e dedicado a treinar jogadores no Japão, Iniesta tocou novamente no tema que nunca morre: quem é o melhor de todos os tempos? E fez isso com a mesma calma com que conduzia as partidas mais tensas. Messi é o melhor para mim. O de antes, o de agora, o que ainda está evoluindo. Não existe ninguém como ele. Assim mesmo, sem rodeios. Mas o mais interessante não foi a frase, foi o contexto. Porque em 2025, Messi não apenas continua jogando, ele continua se reinventando. E aí está o ponto. Enquanto Ronaldo mantém sua relevância com gols, físico e liderança, Messi virou outra coisa. Um jogador que já não precisa correr como antes ou driblar 5 defensores para decidir. No Inter Miami, e especialmente na seleção argentina, ele virou um maestro. Menos vértigo, mais precisão. Menos explosão, mais leitura de jogo. Iniesta disse isso com uma frase que parece simples, mas contém uma verdade profunda. Messi não só continua sendo o melhor, agora ele entende o jogo como ninguém. E isso o torna mais perigoso do que nunca. E como não acreditar nele? Iniesta dividiu 482 partidas com Messi. Ele o viu marcar 412 gols, dar 150 assistências e levantar 32 troféus. O viu nas noites mágicas de Roma, Wembley e Berlim. O viu nos treinos, nos silêncios antes das finais, nos gestos que nunca chegam às câmeras. E o que mais o impressiona hoje, em 2025, é que Messi não ficou na memória. Ele evoluiu, ele se adaptou e continua vencendo. É curioso como o tempo funciona a favor de alguns e contra outros. Enquanto muitos jogadores se agarram ao que foram um dia, Messi parece desfrutar do que é agora. Ele já não precisa provar nada, mas ainda assim prova. E isso, nas palavras de Iniesta, é o que o separa do resto. Nunca vi ninguém fazer o que ele faz. Ele nos fez melhores. E se você tem Messi, você tem um passo de vantagem para ganhar qualquer coisa. Não é isso que define os verdadeiros gênios? Não apenas brilhar, mas fazer os outros brilharem. Não apenas vencer, mas mudar o jogo. Porque se Iniesta deixou algo claro, é que Messi não é o melhor só pelos seus números, mas pelo seu impacto, pelo modo como transforma um time, uma torcida, uma geração. E aqui surge a pergunta inevitável: o que pesa mais na história do futebol? Os gols ou a influência, a força ou a inteligência, o recorde ou a revolução? Porque se estamos falando de evolução, Messi está jogando outro esporte. E isso, em 2025, o coloca em uma categoria que ele já não divide com ninguém. O que Iniesta disse em 2025 sobre Messi não é apenas mais uma opinião no eterno debate Messi versus Ronaldo. É uma declaração que, se escutada com atenção, revela algo muito mais profundo. Como o tempo pode transformar um jogador em uma lenda e uma lenda em um símbolo. Porque quando Iniesta, o arquiteto silencioso do maior Barça da história, volta a tocar no assunto, não faz isso por nostalgia ou fanatismo. Ele fala pela experiência, por ter dividido 482 jogos com Messi, por tê-lo visto crescer, mudar, se adaptar e continuar vencendo. E o que ele diz não é pouca coisa. Messi é o melhor para mim. O de antes, o de agora, o que continua evoluindo. Essa frase, que parece simples, contém uma verdade que muitos ainda se recusam a aceitar.
Messi não é o melhor apenas pelo que fez, mas pelo que continua fazendo. E isso, em 2025, está mais evidente do que nunca, porque enquanto Ronaldo mantém sua dominância com gols, físico e liderança, Messi virou outra coisa, um jogador que já não precisa correr como antes ou driblar 5 para ser decisivo. No Inter Miami, e especialmente na seleção argentina, virou maestro, menos correria, mais precisão, menos explosão, mais visão, e isso, segundo Iniesta, o torna mais perigoso que nunca. Não é curioso como o futebol recompensa a adaptação? Porque se algo distingue os grandes dos gênios, é a capacidade de se reinventar. E Messi fez isso. Ele já não é o ponta que rompia linhas com velocidade. Agora é o cérebro que decide quando acelerar, quando segurar, quando dar o passe certo. E faz tudo isso com uma naturalidade que parece impossível, como se o jogo falasse com ele em outro idioma, como se ele enxergasse coisas que os outros não veem. Iniesta viveu isso de perto. Ele viu tudo isso nos treinos, nos jogos, nos momentos de pressão. Viu Messi marcar 412 gols, dar 150 assistências e levantar 32 títulos. Viu em Roma, em Wembley, em Berlim. E o que mais o impacta hoje, em 2025, é que Messi não ficou no passado. Ele evoluiu, se adaptou e continuou vencendo. E isso, nesse contexto, é o que o separa de Ronaldo. Porque enquanto Cristiano ainda é uma máquina competitiva, Messi virou uma máquina de entendimento. E em um esporte que fica cada vez mais tático, mais físico, mais acelerado, isso é uma diferença brutal. Porque Messi não precisa correr mais rápido que todo mundo. Ele só precisa pensar mais rápido. E isso, aos 38 anos, o torna um jogador único. Mas então, o que isso significa para o futebol? Que mensagem essa evolução deixa? Que talento não acaba? Que inteligência pode superar força física? Que visão pode substituir velocidade? E que o verdadeiro legado não está nos recordes, mas na forma de jogar. Porque Messi não apenas ganhou títulos, ele mudou o jogo. Tornou-o mais técnico, mais cerebral, mais estético. E isso, nas palavras de Iniesta, o torna o número 1 da história. E você, o que acha? Messi ficou melhor com o tempo ou fomos nós que aprendemos a entendê-lo melhor? O futebol alcançou o Messi ou foi ele quem se adiantou? Deixe nos comentários, se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo e fique atento, porque o que vem por aí é ainda mais profundo. Porque quando Iniesta fala, ele não apenas fecha um debate, ele abre uma nova forma de olhar para o futebol. A conclusão dessa nova declaração de Iniesta em 2025 não é simplesmente que Messi é o melhor, é que Messi redefiniu o que significa ser o melhor. Já não é apenas sobre gols, assistências ou títulos, é sobre evolução, inteligência futebolística, impacto coletivo. Enquanto muitos jogadores se agarram ao que foram, Messi se tornou aquilo que o futebol precisava que ele fosse, e fez isso sem perder sua essência. Iniesta viu isso por dentro, viveu isso de perto, e agora confirma à distância, com uma clareza que dispensa enfeites. Porque quando alguém que dividiu 482 partidas com você diz que não tem dúvidas, ele não está dando uma opinião, está dando um testemunho. Messi não apenas continua relevante, continua ensinando. E nesse sentido, o debate já não é mais sobre quem foi melhor, mas sobre quem ainda é o mais influente. Porque se o futebol é arte, estratégia e emoção, Messi é sua versão mais completa. Agora é a sua vez. Você acha que Messi alcançou um nível que já não pode ser comparado a ninguém? Ou acha que o legado de Ronaldo continua igualmente forte? Então vou ler seus comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, porque o que vem aí vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre futebol.